O capítulo número 9, ou então o 9º capítulo do livro de Jó, é a resposta de Jó ao seu segundo amigo, que se chama Bildade. Porque no capítulo 8º, Bildade traz uma resposta à fala anterior ainda de Jó, de que Jó estava falando bobagens, estava criticando o próprio Deus, ou então reclamando da vida, ou então acusando seus amigos, mostrando que ele era uma pessoa justa e que tinha os seus lábios sem iniquidade. Isso aconteceu lá no capítulo 6 e 7. Daí, no capítulo 8º, Bildade traz a sua resposta, né? E dizendo que pare de falar bobagens, porque você está errado e ponto final. E dizendo assim, a justiça de Deus ou o que Deus faz não pode ser questionado, é porque simplesmente é o que é. E no capítulo 9, vamos ver então o que Jó responde. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso, quem tentou resistir-lhe e saiu ileso. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo, sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde as luzes das estrelas, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul, realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo, se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia sua ira, até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Então aqui Jó se defendendo de seus amigos, né? De que ele não em momento nenhum quis combater ou então dizer que Deus é injusto, que talvez tenha sido mal interpretado. Então ele diz: como é que pode eu discutir com ele, o Criador? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz. Mas veja, ele ainda continua afirmando: embora eu seja inocente, eu seria incapaz de responder-lhe, poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolgaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Veja bem, então aqui agora ele começa a dizer que se eu não posso com Deus, ele começa a trazer os exemplos de que maneira ele poderia recorrer ou então enfrentar o Todo-Poderoso. Mas ele diz: o que eu posso fazer? Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Recorrer ao tribunal? Quem o intimará? Porque precisa de um juiz para intimar alguém para ir ao tribunal, né? Mesmo sendo eu inocente, pela segunda vez ele afirma isso nesse capítulo, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Volta então a reforçar essa ideia de que ele já não vê valor na sua própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Essa é uma indagação. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem. Então, ou melhor, ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que o seu furor ou o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. E assim eu finalizo o capítulo 9. Interessante que essa passagem final é muito utilizada no Novo Testamento, inclusive, como uma passagem que demonstra a importância de Cristo, né, como um intermediário. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo.
que justamente o cristianismo utiliza essa passagem mostrando que Jesus Cristo cumpre essa função sendo o Cordeiro de Deus. Bom, então capítulo 10 no próximo vídeo. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, e eu já consegui concluir livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó, que é considerado um livro poético, inclusive, e possivelmente o livro mais antigo da Bíblia. Fico por aqui, capítulo 10 do próximo vídeo, capítulo 8º, o vídeo anterior deixaria aqui no final. Valeu!